Bom dia. Preço da cesta básica de Manaus recua. Lei seca passa a valer a partir das 2h da madrugada deste domingo, avisa o Tribunal Regional Eleitoral. Frota de ônibus neste domingo será a mesma dos dias úteis, mas a tarifa será cobrada. Eletrobras Amazonas assegura o fornecimento de energia elétrica na capital e interior na eleição. Loto Fácil sai para apostador de Minas Gerais. A Mega Sena pode pagar prêmio de 40 milhões de reais neste sábado. Procura por crédito no FIES é 3 vezes maior que o número de vagas oferecidas. INSS vai avisar contribuinte com direito à aposentadoria por tempo de serviço. Petrobras anuncia mais um reajuste para o gás de cozinha que passa a valer já a partir de hoje. Governo Federal começa a exonerar aliados de deputados que votaram contra o presidente Michel Temer. O samba está de luto. Morre Luiz Melodia. Estes são os destaques desta edição. 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. Eduardo, o tempo em Manaus neste sábado. Depois de prever apenas 2 milímetros de precipitação pluviométrica ontem, o Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover, 10 milímetros hoje. O dia amanhece de céu claro a parcialmente nublado com previsão de chuva à tarde e à noite. A temperatura que no momento é de 27 graus será máxima de 34 graus centígrados. Com boa visibilidade, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens, o mesmo acontecendo com o militar de Juricaba. As águas do Rio Negro baixaram mais 4 centímetros. O nível em relação ao mar está agora em 27 metros e 36 centímetros. O sábado hoje, 5 de agosto, é o 217º dia do ano. Portanto, faltam 148 dias para acabar 2017. Dia da consagração da Basílica de Santa Maria Maior e também o Dia Nacional da Saúde. Registros históricos. O que aconteceu nesta data? O príncipe regente, futuro Pedro I, era eleito grão-mestre da maçonaria em 1822. Na Guerra do Paraguai, os paraguaios tomavam Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, em 1865. Nascia em 1929 a atriz Natália Timber. Na Segunda Guerra Mundial, o contingente da FEB se incorporava ao 5º Exército Americano em 1944. A cantora Carmen Miranda morria de ataque cardíaco em Beverly Hills, na Califórnia, em 1962. Era inaugurado em 1960, no Rio de Janeiro, o Monumento aos Pracinhas Brasileiro. Em 1973 acontecia a despedida do craque Tostão dos Gramados. 5h49 em Manaus. A Avenida 7 de Maio, no bairro de Santa Etelvina, zona norte de Manaus, está interditada desde as 9h da manhã de ontem, no trecho entre a Avenida das Flores e a Rua 243, no sentido da Avenida Timbiras, AM010. A interdição será feita para a construção das alças de encaixe da Avenida 7 de Maio com a Avenida das Flores. A obra é da Secretaria de Estado de Infraestrutura CINFRA e vai durar aproximadamente uma semana para que ocorra o serviço de terraplanagem e pavimentação asfáltica. Durante esse período, o condutor que vem no sentido centro-bairro deve acessar a Avenida 7 de Maio, Rua Coletora Norte-Sul, Rua 25, Avenida das Flores, retorna para a Rua 25, acessa a Rua 243 para retomar a Rua 7 de Maio e seguir o seu destino. Já no sentido do bairro Centro, o itinerário deve ser feito pela Avenida 7 de Maio, Rua 243, Rua das Flores e novamente a 7 de Maio. A área da obra e os desvios estão sinalizados. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, estão no local para monitorar o tráfego e orientar os condutores. A segunda etapa da obra nesse trecho, com a interdição da pista no lado contrário, está prevista para iniciar na próxima sexta-feira, 11 de agosto. 5h51. A Secretaria de Estado de Fazenda realiza na próxima segunda-feira, dia 7 de agosto, às 10h da manhã, na sede da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, SEDUC, localizada na Rua Valdemiro Lustosa, bairro do Japim 2, o sorteio mensal da campanha Nota Fiscal Amazonense. Serão sorteados 105 mil reais em prêmios, sendo um de 20 mil, dois de 10 mil e 7 de 5 mil
para os cidadãos. As entidades sociais receberão prêmios de 8 mil, 4 mil e 2 mil reais. Concorrem 125.828 pessoas que colocaram CPF na nota no mês de julho. Foram gerados 2.092.297 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas em 690.568 notas fiscais eletrônicas com CPF, que juntas totalizam 174.755.883,54. Servidores da Seguridade Social e do Ministério da Saúde em Manaus reúnem neste sábado a partir das 9 horas em frente ao prédio do IAPTEC, ou ex-IAPTEC, na Avenida 7 de Setembro, para debater o indicativo de greve geral em nível nacional, marcado para o próximo dia 16 deste mês de agosto. A Assembleia dos Servidores do INSS e da Saúde, que acontece neste sábado, foi marcada pela própria base da categoria, que pretende definir uma posição conjunta quanto aos próximos passos dos servidores do Amazonas. Na pauta, reposição salarial, cumprimento integral do acordo de greve de 2015, jornada de 30 horas para todos os servidores, realização de concurso público, melhores condições de trabalho e protesto contra o desmonte do serviço público, dentre outros itens. 5:53 em Manaus. Secretário de Educação Básica do MEC visita Iranduba e promete apoio ao prefeito Chico Doido para destravar obras que estão com pendências do Ministério. J.Rai tem os detalhes. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares, veio ontem a Iranduba, onde se reuniu com o prefeito Francisco Gomes, o vice Eduardo Cavalcante, as secretárias de Educação Rosa Fonseca, de Saúde Rose Eblin, entre outras autoridades locais. Após o encontro que aconteceu na sede da prefeitura, Rocieli Soares confirmou o apoio técnico do MEC ao município. A gente está à disposição dentro do Ministério da Educação e dentro daqueles contatos que a gente conseguiu já criar em Brasília, junto ao Ministério da Saúde, para trabalhar com a professora Rosa e com a Rose na saúde, para apoiar o município de Iranduba e buscar garantir que as obras que estão paradas a gente consiga retomar, que a gente consiga apontar caminhos pedagógicos para ter um sucesso na educação aqui no Iranduba. Vão vir técnicos do Ministério para a cidade de Iranduba para dar apoio para a rede municipal de educação já nos próximos dias. Segundo o secretário de Educação Básica do MEC, entre as questões que ele vai ajudar o município de Iranduba a resolver na esfera federal está o caso de escolas que constam como reformadas no Ministério, porém as reformas não ocorreram. Nós temos que regularizar a situação de todas as obras que estão ou deveriam estar em andamento. Isso tem que ser uma prioridade absoluta, até porque isso acaba travando o governo de Iranduba em pedir novas obras. Então eu não posso tratar de novas obras enquanto a gente não corrigir aquelas que não foram concluídas devidamente. Esse é o nosso primeiro grande objetivo, arrumar a casa. O prefeito Chico Doido confirmou que quando assumiu o cargo, encontrou escolas reformadas apenas no papel. Teve escola que foi reformada, 200 e pouco mil reais, o cara não botou nem uma telha, a escola já tá pra cair. Com 200 mil reais, J.Rai, dá pra fazer um colégio novo. Isso é coisa incrível. E hoje o pessoal diz que o ladrão sou eu, que eu, graças a Deus, não preciso roubar. Eu tenho uma consciência tranquila. Quem quiser me julgar, me julgue. Mas Deus lá em cima tá vendo o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando para o povo de Iranduba, se Deus quiser. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J.Rai. 5:55 em Manaus. As agências de defesa agropecuária e florestal do Amazonas e do estado do Pará atuam em parceria contra a febre aftosa nos municípios que fazem divisa com os dois estados. A ação é para a garantia da vacinação dos 100% de seus respectivos rebanhos. De acordo com o gerente de Inhamundá, José Miranda, a segunda etapa da campanha Amazonas Sem Aftosa tem sido intensificada na região de Inhamundá, aqui no Amazonas, e de Faro, no estado do Pará. Em 2016, a ADAF e a ADEPARÁ assinaram um termo de cooperação técnica para desenvolver em conjunto ações articuladas para a execução de atividades
inerentes à defesa agropecuária em conformidade com o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, em áreas divisas do Baixo Amazonas, com abrangência nos municípios de Inhamundá, Parintins e por parte do estado do Pará, na região dos municípios de Faro, Juruti e Aveiro. A segunda etapa de imunização do rebanho amazonense iniciou no dia 15 de julho e encerra no dia 31 de agosto em 41 municípios. Porém, os pecuaristas ainda terão o prazo de 15 dias para notificar a vacinação do rebanho no sistema da agência. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, em cumprimento ao disposto na Resolução 233-233 de 13 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, instituiu o cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos ou científico destinado ao gerenciamento e à escolha de interessados em prestar serviços de perícia ou de exame técnico em processos judiciais trabalhistas na jurisdição do TRT 11, Amazonas e Roraima. O CPTEC contém a lista dos profissionais e órgãos aptos a serem nomeados para prestar serviços nos processos do TRT 11, com a indicação das especialidades e área de atuação, como também disponibiliza listagem mensal de perícias agendadas em cada unidade jurisdicional, onde constam o número do processo, vara, perito e órgão, data do agendamento e a situação. E o cadastramento é obrigatório a todos os profissionais de órgãos técnicos ou científicos que desejam atuar como peritos junto ao TRT 11. E são abertas pelo CIEE as inscrições para o processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para o programa de estágio da Caixa em São Paulo e em mais 25 capitais e Distrito Federal. Podem participar estudantes do 7º ao 9º semestre do curso de Direito. A instituição financeira oferece bolsa auxílio de R$1.000 para a jornada de 5 horas diária de estágio, além de auxílio transporte de R$130 ao mês. O processo seletivo é composto por inscrição, prova online, prova presencial e entrevista com gestor na Caixa. Inscrições até 13 de agosto no www.ciee.org.br, onde é possível obter mais informações. A Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, dá parecer favorável reconhecendo o direito dos militares estaduais à aposentadoria especial aos 25 anos de efetivos serviços, assim como o direito ao exercício do cargo de magistério cumulativo com o cargo de policial militar. Disse o deputado Cabo Maciel que vai continuar insistindo junto à Procuradoria-Geral de Justiça a realização de um termo de ajustamento de conduta envolvendo todos os órgãos do Estado e do município para a concretização da propositura. Para o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Cabo Maciel, o reconhecimento da eficácia e validade plena e da necessidade de aplicação imediata é distribuir importância na preservação dos direitos dos militares estaduais, os quais exercem atividade considerada técnica, perigosa e insalubre, e desta forma possuem os mesmos direitos dos demais funcionários que exercem atividades consideradas perigosas e com direito à aposentadoria especial nos termos do regime geral da Previdência. O custo da cesta básica de Manaus no mês de julho diminuiu em relação ao mês anterior, ficando em R$361,44, de acordo com pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, divulgada nesta sexta-feira. 8 produtos apresentaram queda e 4 tiveram alta no mês analisado, influenciando o custo total da mesma, que ficou 1,81% mais barata no mês. Em julho de 2017 houve predominância de queda dos preços do tomate, arroz, óleo de soja, banana, entre outros. Por outro lado, houve aumento da manteiga, do feijão e do leite, o que influenciou na diminuição do custo da cesta em Manaus. Agora 6h06 em Manaus. Mutirão de cirurgias eletivas serão realizadas em Urucará. Valdino Castro tem os detalhes. Daqui a pouquinho tentamos um novo contato com o Valdino Castro. São agora 6h06 em Manaus. O ex-prefeito de Canutama, João Osivaldo, do PP, foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Manaus para prestar esclarecimentos após tentar embarcar em uma aeronave no aeroclube com 200 cheques. De acordo com a Polícia Federal, as investigações irão continuar e até o momento não houve confirmação de crime eleitoral nem flagrante de ilegalidade. Em setembro do ano passado, o ex-prefeito foi condenado pela Justiça Federal no Amazonas por ter constrangido e intimidado servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade
cidade, o ICMBio, na tentativa de impedir a realização de fiscalizações ambientais no município. Restabelecido o contato, vamos até Urucará com Valdino Castro. Bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Está acontecendo no município o mutirão de cirurgias eletivas. O projeto conta com a realização da Central Brasil da Missão CBM em Manaus, sob a coordenação da unidade mista do município. O mutirão iniciou nesta sexta-feira, 4, indo até 7 de agosto. De acordo com o diretor do hospital, o enfermeiro Adriano Jorge Marques, a equipe médica está atendendo com as seguintes cirurgias: cisto superficial, hemorroida e hérnia em geral. As cirurgias são destinadas às pessoas que residem na zona rural e urbana do município. A equipe que realiza as cirurgias é composta por cirurgião, anestesista, enfermeiro e auxiliar. O atendimento está ocorrendo no hospital local, na zona norte da cidade. A previsão do tempo para este sábado: sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva tarde e à noite. A temperatura mínima é de 24 graus, podendo chegar a 35 graus. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6h08. Obrigado, Valdino Castro. De Urucará, nós vamos agora até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Pelos 20 anos de serviços prestados à sociedade manacapuruense. A Câmara Municipal de Manacapuru reuniu na manhã de ontem, em sessão solene, para a entrega do diploma de honra ao mérito legislativo empresarial ao Complexo Corporativo Serviço Social do Comércio SESC e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, pelos relevantes serviços prestados à sociedade do município. A honraria foi entregue ao presidente do Sistema Fé Comércio, SESC e SENAC do Amazonas, José Roberto Tadros, que ao mesmo tempo retribuiu a honra com a doação de 50 medalhas e 100 certificados de honra ao mérito à Câmara Municipal para homenagear pessoas ilustres que prestam relevantes serviços ao município de Manacapuru. Roberto Tadros falou ao Jornal da Manhã. Na verdade, a Câmara Municipal de Manacapuru tem tido uma atividade muito profícua e o sistema, a Federação do Comércio SESC-SENAC, foram solicitados a fazer uma doação de medalhas para homenagear as figuras importantes que prestam relevantes serviços aqui ao município de Manacapuru. E nós, com muito prazer e muita honra, fizemos essas doações. Na mesma oportunidade em que completamos 20 anos de serviços prestados aqui ao município e fomos homenageados enquanto SESC-SENAC pela Câmara Legislativa, nos outorgando honra ao mérito às duas instituições. A solenidade realizou-se no plenário Cristóvão Mendes da Câmara Municipal e contou com a presença de todo o staff das instituições homenageadas e autoridades do município, dentre elas o secretário de Governo Adanor Porto Filho, que representou o prefeito Beto D'Angelo. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h10 em Manaus. Neste sábado, o Amazonas escolhe sua representante no Miss Plus Size 2017, a 4ª edição da competição, que será realizada aqui em Manaus às 20 horas no Hotel Intercity Manaus. Ao todo, 32 candidatas, representantes de diversos pontos turísticos e empresas do estado, com idades entre 18 e 55 anos, participam. A grande campeã, além de ganhar vários prêmios dos patrocinadores do evento, vai arrebatar uma viagem para representar o Amazonas no concurso nacional em 2018. A Embaixada dos Estados Unidos informa que as inscrições para a 16ª edição do programa Jovens Embaixadores, intercâmbio estudantil de 3 semanas nos Estados Unidos, vão até 9 de agosto. Jovens da rede pública brasileira de 15 a 18 anos que são exemplos em suas comunidades em virtude de sua liderança, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa são convidados a se candidatar. Para mais informações sobre o programa e como se inscrever, visite o site www.facebook.com/jovensembaixadores ou www.jovensembaixadores.org/.
2018. A Prefeitura de Manaus montou esquema especial de limpeza para atuar neste domingo, 6 de agosto, durante e após as eleições suplementares para o governo do estado. Ao longo dos dias, equipes atuarão em regime de plantão, mantendo os serviços essenciais. O reforço acontecerá durante a noite, após o término da votação, quando as equipes de varrição se dividirão pela cidade. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas alterou o horário da lei seca para a eleição suplementar deste domingo. Uma portaria assinada no dia 2 de agosto determina a proibição de bebida alcoólica a partir das 2 horas de domingo em todo o Amazonas. O pleito vai escolher o novo governador do estado. A determinação sobre a lei seca consta na portaria 585/2017, assinada pelo presidente do TRE, Edo Simões, e pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes. O documento aponta a necessidade da proibição de consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais públicos, a fim de que se evite o comprometimento da boa ordem dos trabalhos eleitorais. O descumprimento da determinação caracterizará a prática de crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral Brasileiro. 6 horas 13 minutos em Manaus. O sistema de transporte coletivo urbano irá operar com frota de dia útil neste domingo, dia 6 de agosto, para atender os eleitores em deslocamento aos locais de votação no primeiro turno das eleições suplementares. A determinação é da Prefeitura de Manaus por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, que irá acompanhar o fluxo de passageiros ao longo do dia, principalmente nos horários de maior movimentação de eleitores na capital. O superintendente da SMTU, Ronaldo Brito, explicou que ao todo 60 funcionários da SMTU atuarão no dia da eleição. A frota de ônibus no domingo irá operar com a frota do dia útil. Nós estaremos trabalhando no dia com 60 funcionários da SMTU, entre fiscais e o pessoal que trabalha realmente dentro da SMTU, para atendimento de qualquer ocorrência, né, envolvendo o transporte público urbano. Pode ligar para o SAC, o nosso serviço de atendimento comunitário, né, através do número 118, ou também pelo 3653-4289, que estão de plantão de 8 às 17. 6h14, e haverá um monitoramento eletrônico via GPS dos ônibus feito ao Centro de Controle Operacional da SMTU, além de fiscais de transporte nas garagens das empresas, terminais de integração e finais de linhas, para acompanhar o cumprimento da frota e esclarecer dúvidas aos usuários. O serviço de atendimento comunitário da SMTU, que faz atendimento pelos fones 118, 3653-4289 e 3654-7152, estará de plantão de 8 às 17 horas para receber denúncias, reclamações e sugestões da população, e a tarifa será cobrada. Não há gratuidade de tarifa no transporte coletivo nesta eleição. A Eletrobras Distribuição Amazonas disponibiliza plano de contingência com reforço das equipes de atendimento na capital e no interior, visando assegurar a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante a realização da eleição que ocorrerá neste domingo. O plano de contingência visa resguardar e dar apoio logístico às zonas eleitorais distribuídas em todo o estado do Amazonas, sendo 84 equipes na capital e 85 no interior, totalizando 169 equipes. Na capital e no interior, o atendimento será revisado em veículos tipo picapes, lanchas e caminhões, para reforçar as equipes de manutenção leves e pesadas que estarão a postos para atender qualquer ocorrência. Foram convocadas também equipes extras para compor o contingente de atendimento emergencial para garantir a segurança no pleito. Todas as equipes estarão distribuídas por zonas em pontos de manobra e de fácil deslocamento. Uma equipe do plantão ficará preparada para atender a sede do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, em Manaus, a partir das 6 horas até as 23 horas e 59 minutos do dia 6, amanhã, domingo, para reforçar as ações de segurança do serviço de energia elétrica. Não haverá interrupções programadas para o dia da eleição. E na última reportagem especial de eleição, todos os preparativos para a eleição suplementar única no país para governador do Amazonas. Larissa Barreiro tem os detalhes. Especial Eleições 2017. Mais de 2 milhões de eleitores no Amazonas vão às urnas neste domingo para eleger o novo governador e vice-governador do estado. Os eleitores vão registrar os seus votos em mais de 6 mil urnas eletrônicas em igual número de sessões eleitorais, distribuídas em pouco mais de 1.500 locais de votação.
Se houver necessidade de segundo turno na disputa entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno, este ocorrerá no dia 27 de agosto. Do total do eleitorado no estado, 1.500.000 cidadãos serão identificados por meio da impressão digital, uma vez que já fizeram seu recadastramento biométrico. A eleição tornou-se necessária porque o plenário do Tribunal Superior Eleitoral cassou no dia 4 de maio deste ano os mandatos do governador do Amazonas, José Melo, e de seu vice, Henrique Oliveira, por compra de votos na eleição de 2014. Na ocasião, a Corte Eleitoral determinou ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas que realizasse uma nova eleição direta para os cargos. Concorre a governador do Amazonas os candidatos Amazonino Mendes, tendo como vice o deputado estadual Bosco Saraiva, Eduardo Braga e seu vice Marcelo Ramos, José Ricardo e seu vice Sinésio Campos, além de Liliane Araújo e seu vice Cabo Lobo. Ainda concorrem Luiz Castro e seu vice João Vitor Tayá. Também disputam Marcelo Serafim com o vice Cirla Coen, Rebeca Garcia e o seu novo vice Felipe Souza, o vereador Wilker Barreto, que tem ainda como vice a vereadora professora Jaqueline, e ainda Jardel Nogueira e sua vice Fabiana Campos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, estará em Manaus neste domingo acompanhando todo o processo da eleição até a apuração e totalização dos votos. Em visita ao TRE do Amazonas no dia 26 de julho, o ministro Gilmar Mendes verificou os preparativos da eleição para governador e vice. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas informou que o pleito vai custar até 18 milhões, incluindo o segundo turno, caso seja necessário. Porém, o diretor-geral do TRE do Amazonas, Messias Andrade, informou esta semana, aliás aqui no Jornal da Manhã, durante o especial Eleições, que o pleito suplementar já está em 21 milhões de reais. Voltamos a lembrar que para esta eleição e para as próximas não haverá mais a gratuidade do transporte público, uma vez que houve o rezoneamento dos eleitores. Desta forma, a SMTU informou que a frota de ônibus vai funcionar como em dia útil, com mais de 1.300 coletivos. Já a portaria da Lei Seca foi modificada nesta sexta-feira e agora valerá das 2 da manhã do domingo até as 18 horas do mesmo dia. Neste período é proibida a venda e comercialização de bebida alcoólica. A Rádio Difusora do Amazonas fará uma cobertura especial e em tempo real da eleição para governador do Amazonas. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Especial Eleições 2017. 6h22 em Ibarão. Polícia. Os corpos de 3 homens até agora sem identificação foram encontrados empilhados na manhã de ontem em uma área de mata nas proximidades da cidade universitária, no quilômetro 8 da rodovia Manuel Urbano, em Iranduba. De acordo com um vigilante que trabalha no local, por volta das 3 horas da madrugada, foram ouvidos vários disparos nas proximidades e foram vistas luzes como se fossem de lanternas. Os 3 jovens estavam vestidos com roupas e calçados esportivos, o que leva a crer que antes de serem mortos, eles teriam participado de uma partida de futebol. Segundo a perícia, as vítimas foram atingidas com tiro de pistola na cabeça e no abdômen. Cápsulas de pistola .40 e calibre 380 foram encontradas no local. Por volta das 10h40 de ontem, os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal. Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta sexta-feira, investigado pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio do mototaxista Jackson Pereira, de 31 anos. De acordo com o delegado da Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru, Rodrigo Araújo Torres, o crime ocorreu em Tonantins. Conforme o delegado, o fato desencadeou por parte de um grupo de mototaxistas e familiares da vítima um ato de protesto que resultou em violência e, consequentemente, na depredação do prédio da 54ª Delegacia Interativa de Polícia de Tonantins. Um homem de 31 anos foi preso suspeito de guardar na casa dele 5 armas de fogo no município de Labre, no interior do estado. A prisão foi feita nesta sexta-feira. O armamento foi encontrado em uma residência na rua Joderval, no centro do município. De acordo com informações do comandante do 4º Comando Integrado de Polícia Militar de Labre, Tenente Laurêncio, a polícia chegou até o suspeito por meio de denúncia anônima. Dentro da residência foram encontrados um revólver calibre 38, um rifle calibre também 38,
um rifle calibre 22, uma carabina de pressão calibre 38 e uma espingarda calibre 20. O homem não tinha autorização de porte de arma de fogo. 3 homens foram presos em flagrante após quebrarem a cabeça de um administrador de 41 anos e roubar o carro dele no bairro do Coroado, na zona leste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 22 horas desta sexta-feira. Houve perseguição policial e o veículo foi recuperado pela polícia. A vítima tinha ido comprar remédios em uma drogaria localizada na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado. O homem estacionou o veículo modelo Prisma de cor preta em frente ao estabelecimento. Na volta das compras, ele foi abordado pelos suspeitos. Agora 6 horas mais 25 minutos em Manaus. Loteria. E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1785. 20 acertos, não houve ganhador, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, no dia 8, 2 milhões de reais. Com 19 acertos, 7 apostas ganhadoras, prêmio R$35.268,97. 18 acertos, foram 75 os ganhadores e cada um leva R$2.057 mais 36 centavos. 17 acertos, 897 apostas ganhadoras, prêmio R$172,01. 16 acertos, foram 5.630 apostas ganhadoras. A premiação R$27,40. 15 acertos, 25.122 apostas ganhadoras, R$6,14 é o prêmio. O azarão não deu sorte, 0 acerto, não houve acertador. Atenção para as dezenas do concurso de número 1785 da Lotomania. Anote: 03, 11, 22, 27, 28, 29, 31, 41, 43, 45, 50, 55, 58, 61, 62, 68, 78, 84, 89 e 92. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso 1785 da Lotomania. 03, 11, 22, 27, 28, 29, 31, 41, 43, 45, 50, 55, 58, 61, 62, 68, 78, 84, 89 e 92. Vamos falar agora de quina, concurso de número 4.447. Dezenas sorteadas 11, 21, 36, 37 e 70. Vamos repetir: 11, 21, 36, 37 e 70. Apenas uma aposta ganhadora, R$11.866.649,50 o prêmio. A quadra teve 172 apostas ganhadoras, o prêmio R$5.207,05. O terno teve 10.694 ganhadores, o prêmio para cada um deles R$125,93. O Duque 268.808 apostas ganhadoras, prêmio R$2,75. 6 horas 30 minutos em Manaus. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1546. 15 acertos, uma aposta ganhadora lá de Contagem, nas Minas Gerais. E leva sozinho R$2.082.705 e mais 71 centavos. Com 14 acertos, 400 apostas ganhadoras, prêmio R$1.602,08. 13 acertos, 15.773 apostas ganhadoras, prêmio fixo R$20. 12 acertos, 186.784 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 1.008.447 apostas ganhadoras, prêmio também fixo R$4. Atenção para as dezenas do concurso de número 1546 da Loto Fácil. Anote: 01, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25. Vamos repetir as dezenas do concurso 1546 da Loto Fácil: 01, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15,
18, 19, 20, 22, 24, 25. O sorteio de número 1955 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 40 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas hoje. O sorteio ocorre às 20 horas no horário de Brasília deste sábado no município de Itabela, na Bahia. Agora 6 horas e 32 minutos em Manaus. Esportes. Neymar fez ontem o seu primeiro treino no Paris Saint-Germain, horas depois de conceder entrevista e ser apresentado à imprensa internacional como novo reforço do clube francês. O PSG pagou a multa rescisória de 222 milhões de euros, correspondendo a 821 milhões de reais ao Barcelona, transformando o atacante do jogador mais caro da história do futebol. Ainda não está certo se Neymar defenderá o Paris Saint-Germain na partida contra o Amiens pela rodada de abertura do Campeonato Francês neste sábado. Por enquanto, só está agendada uma apresentação oficial à torcida. Chamando o valor usado na compra de Neymar de loucura, o Sindicato Internacional de Jogadores pediu que a transferência do brasileiro para o Paris Saint-Germain seja alvo de uma investigação e que a União Europeia assuma a função de fiscalizar a forma pela qual mais de 220 milhões de euros foram pagos pelo clube francês ao Barcelona. Na avaliação da entidade, o volume de recursos implicados na transferência mais cara da história do futebol terá um sério impacto na competitividade da modalidade. O Sport é o desafiante da vez do Corinthians, líder do campeonato, invicto a 33 partidas, 18 delas na Série A, com 13 vitórias e 5 empates na 19ª rodada. A última do primeiro turno neste sábado, dia 5, na Arena Corinthians, em São Paulo, às 19 horas, no horário de Brasília. O Corinthians soma 44 pontos dos 54 possíveis até agora na primeira metade da competição e poderá quebrar um recorde de invencibilidade de 60 anos do time se alcançar 38 jogos sem perder. De 13 de julho de 57 a 8 de dezembro de 57 foram 26 vitórias e 11 empates. O recorde brasileiro de invencibilidade é dividido por Flamengo e Botafogo, ambos com 52 partidas sem derrota na década de 1970. O jogo de ontem pela Série B, Criciúma 1, Brasil de Pelotas 2. Náutico 1, Luverdense 0. CRB 2, América Mineiro 1. Goiás 0, Oeste 2. A rodada deste sábado apresenta estes confrontos. Pela Série D jogam São José do Rio Grande do Sul e Atlético Acreano. Juarez e América de Natal. Pela Série C jogam Macaé e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Tombense de Minas Gerais e Volta Redonda. Bragantino e Mogi Mirim. São Bento e Tupi. Motoclube e CSA. Asa e Fortaleza. Salgueiro e Botafogo da Paraíba. Os jogos da Série B neste sábado. Guarani e Internacional. Juventude Santa Cruz. ABC e Ceará. Paysandu e Figueirense. Boa Esporte Clube e Paraná Clube. E finalmente pela Série A do Campeonato Brasileiro jogam hoje Corinthians e Esporte Clube Recife. Fluminense e Atlético de Goiás. Agora 6 horas e 35 minutos em Manaus. Últimas notícias. O Ibovespa subiu 0,18% aos 66.897 pontos. Na semana houve avanço de 2,14%. No mês e no ano, a alta acumulada de 1,48% e 11,07%, respectivamente. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,38%, vendida a R$3,1254. Na semana, no entanto, houve recuo de 0,3% na quinta perda semanal seguida. Os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em 2,33 bilhões de reais em julho, informou ontem o Banco Central. Foi o maior ingresso de recursos para o mês desde 2014, ou seja, em 3 anos. A Petrobras reajustou em 6,9% em média os preços do gás liquefeito de petróleo para uso residencial, envasado pelas distribuidoras em botijão de até 13 quilos do GLP 13. O reajuste do gás de cozinha entra em vigor às 0 hora deste sábado e, de acordo com a estatal, acompanha a política de preços divulgada no dia 7 de junho desse ano. O ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados sem incidência de tributo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta sexta-feira que a arrecadação federal tende a reagir no segundo semestre deste ano. Ele falou a jornalistas durante evento do setor imobiliário em São Paulo. Para Meirelles, a tendência agora é a inflação voltar para a meta e, além disso, a própria retomada da economia deverá gerar uma recuperação das receitas. 6 horas e 39 minutos em Manaus.
Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, não precisarão mais comparecer a um posto de atendimento para pedir a aposentadoria por idade. Portaria publicada no Diário Oficial da União no dia 28 de julho determina que haverá o reconhecimento automático do direito a partir da verificação das informações constantes nos sistemas corporativos do INSS e nas bases de dados do governo. O INSS, então, enviará comunicado aos segurados sobre a concessão do benefício. O segurado poderá, então, requerer a concessão do benefício por meio do número 135. Para a realização do pedido, será solicitada a confirmação de dados pessoais, como ocorre no sistema de agendamento. A demanda pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, superou em mais de 3 vezes o número de vagas oferecidas para o segundo semestre deste ano, informou ontem o Ministério da Educação, o MEC. Segundo o órgão, 224.244 estudantes se cadastraram para obter financiamento estudantil do FIES no segundo semestre, ante 75 mil vagas ofertadas pelo governo federal para o período. No primeiro semestre, o MEC já havia oferecido 150 mil vagas. O Supremo Tribunal Federal recebeu ontem a decisão da Câmara dos Deputados de não autorizar o corte não autorizar a Corte a analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. A formalidade é necessária para que a Corte decida como ficará a tramitação das acusações contra Temer e o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, que também foi denunciado. O caso será remetido ao ministro Edson Fachin, relator da denúncia, a quem caberá a decisão sobre o caso. Uma das possibilidades é que a tramitação da denúncia contra Temer fique suspensa até o fim do ano que vem, quando o presidente deixará o mandato e pode voltar a ser investigado na primeira instância da Justiça. A autorização prévia da Câmara para processar o presidente da República está prevista no artigo 86 da Constituição Brasileira. O governo exonerou aliados de deputados dissidentes da base aliada que ocupavam cargos na administração federal. As demissões até agora envolvem apadrinhados de parlamentares do PSDB e do Centrão, grupo integrado pelo PP, PSD, PR e PTB, e fazem parte da retaliação do Palácio do Planalto aos que declararam voto a favor do prosseguimento da denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. As exonerações começaram no mesmo dia da votação da denúncia contra Temer no plenário da Câmara na última quarta-feira. Naquele dia, o governo exonerou Tiago Maranhão Pereira Diniz Serrano do cargo de superintendente regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA da Paraíba. Para o lugar dele, nomeou Bartolomeu Franciscano do Amaral Filho. Agora 6h42 em Manaus. Com uma defesa onipresente e contra ataques letais, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Sérvia por 3-1, parciais de 20-25, 25-23, 25-14 e 25-23 da manhã de hoje em Nanjing e está nas finais do Grand Prix. A equipe comandada por José Roberto Guimarães saiu de uma derrota na primeira parcial para se agigantar em quadra e buscar a virada que valeu a vaga na final de domingo e a manutenção do sonho da conquista do 12º troféu da competição. Campeão em 1994, 96, 98, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013, 2014 e 2017 e defendendo o título da última edição, o selecionado nacional agora decide a parada com o vencedor da outra semifinal. A anfitriã China e a Itália que medirão forças ainda neste sábado a partir das 9h da manhã, no horário de Brasília. 6h43 em Manaus. O calor intenso voltou a ser destaque no norte do Brasil. Na tarde de ontem, a temperatura superou os 40 graus centígrados no Pará e aqui em Manaus, capital do Amazonas, batendo recorde de calor para este ano. Palmas, capital do Tocantins, pode ter batido recorde de calor pelo segundo dia consecutivo. O fim de semana promete ser bastante quente aqui no norte do país, porém, uma situação atípica pode ocorrer nos próximos dias e aliviar o calor. É possível que ocorram algumas pancadas de chuva nas tardes de amanhã domingo, da segunda e da terça-feira nestas áreas mais quentes. Uma mudança na circulação dos ventos deve aumentar a umidade, o que facilita a formação de nebulosidade. Porém, se chover, se ocorrer a chuva, será de pouca intensidade e em poucas áreas. O presidente Michel Temer sugeriu que o Brasil adote um modelo parlamentarista de governo já para as próximas eleições em 2018, em uma entrevista concedida à Rádio Band News.
Ao responder a um questionamento sobre mudanças eleitorais e reforma política, o presidente considerou que essa é uma hipótese que não seria despropositada. 8 pessoas foram denunciadas na França após a apreensão de 1,3 toneladas de cocaína em um navio procedente do Brasil no porto de Havre, informou nesta sexta-feira uma fonte judiciária. A droga estava a bordo de um navio procedente do porto de Santos, no litoral do estado de São Paulo, e foi escondida em vários contêineres segundo a técnica de hip-off. Cerca de 278 quilos foram apreendidos no início de julho, 119 quilos no fim do mês e 459 quilos no último sábado, explicou à imprensa o procurador da República, François Gosselin. Deputados PMDBistas que votaram contra Michel Temer na sessão da Câmara da última quarta-feira não creem em punição por terem descumprido a ordem da cúpula partidária que fechou questão pela rejeição da denúncia contra o presidente. Na sessão, os deputados rejeitaram por 263 votos a 227 o envio para o Supremo Tribunal Federal da denúncia de corrupção passiva contra o presidente apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Dentre os 227 favoráveis à investigação de Temer no Supremo, estavam vários deputados do PSDB e do próprio PMDB. Um tribunal de apelação peruano decidiu nesta sexta-feira que o ex-presidente do país, Ollanta Humala, e sua mulher devem continuar em prisão preventiva por até 18 meses, enquanto procuradores preparam as acusações de lavagem de dinheiro contra ele. Os chanceleres do Mercosul se reúnem neste sábado em São Paulo para discutir a situação da Venezuela, que deve ser suspensa politicamente por seus sócios em função da crise humanitária e institucional que o país atravessa. Seria a segunda vez que o bloco fundado por Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai suspende um de seus membros invocando a cláusula democrática, como fez com o Paraguai em 2012, após a destituição do então presidente Fernando Lugo. E o Conselho de Segurança da ONU votará hoje, sábado, uma resolução com novas sanções contra a Coreia do Norte em resposta aos últimos testes com mísseis balísticos intercontinentais realizados pelo regime de Kim Jong-un. De acordo com as Nações Unidas, a votação será às 15 horas no horário de Nova York e às 16 horas no horário de Brasília. Os 15 integrantes do Conselho de Segurança vão analisar o texto de iniciativa dos Estados Unidos que propõe um importante aumento das sanções sobre Pyongyang. Segundo fontes diplomáticas, as novas medidas poderão reduzir em até $1 bilhão por ano os investimentos que o país obtém com suas exportações. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou eliminar concedida nesta sexta-feira à Defensoria Pública da União, DPU, e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, restabeleça os benefícios concedidos a segurados convocados para a reavaliação do benefício concedido por auxílio-doença quem tem perícia agendada. A decisão do juiz Carlos Felipe Komorowski, da 20ª Vara Federal de Porto Alegre, tem abrangência nacional. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador Guilherme Couto de Castro, derrubou a liminar concedida ontem pela Justiça Federal de Macaé, que havia suspendido o aumento do preço dos combustíveis. A liminar foi concedida após uma ação popular que pedia a suspensão dos efeitos do decreto assinado no dia 20 de julho pelo presidente Michel Temer, que elevou as alíquotas do Programa de Integração Social PIS e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS sobre a comercialização de gasolina, óleo diesel e etanol. O ex-prefeito de Belém, Dulciomar Gomes da Costa, e a ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, Sueli Costa no Pará. Os dois terão que devolver aos cofres públicos 42,9 milhões de reais cada, além de pagar multa individual de 4,9 milhões de reais. A juíza Rendi Caiate, da 2ª Vara do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, concordou com denúncia do Ministério Público Federal que acusa os dois de serem responsáveis por irregularidades constatadas no processo de licitação e execução das obras do Sistema de Transporte Coletivo BRT. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Gilmar Mendes, pediu a suspensão da Venezuela de órgãos eleitorais da América do Sul. Em ofício encaminhado ao Instituto Interamericano de Direitos Humanos e Promoção Eleitoral, o ministro pediu providências e disse que o país perdeu a independência e a capacidade de garantir eleições livres em função das denúncias de manipulação nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. O cantor e compositor carioca Luiz Melodia morreu na madrugada desta sexta-feira aos 66 anos de idade no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações de um câncer
câncer que atacou sua medula óssea. O tratamento da doença começou em julho do ano passado e Melodia chegou até a fazer um transplante de medula óssea. Porém, o artista não vinha respondendo bem à quimioterapia. O corpo do cantor e o compositor Luiz Melodia, que morreu ontem aos 66 anos, será enterrado hoje, sábado, no cemitério do Catumbi, no centro do Rio. Ele lutava contra um câncer que atacou a medula óssea. O velório do corpo do cantor teve início na tarde de ontem, na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estácio de Sá, no centro do Rio, a agremiação de coração dele, no bairro onde passou a sua infância. No início do velório, 2 bandeiras foram postas em cima do caixão de Luiz Melodia. Uma do Vasco da Gama, time de Melodia, e a outra do Estácio de Sá. Familiares, amigos, famosos e anônimos também compareceram ao velório. Um bar em frente à escola tocava músicas do compositor em alto volume. 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros neste sábado, começando pela Tribuna da Bahia. Aleluia, nega que DEM pretenda mudar de nome. Destaque do Globo do Rio de Janeiro. Ministros da Fazenda e do Planejamento discutem revisão da meta fiscal. Ainda no Rio de Janeiro, principal matéria de capa do jornal O Dia. A aposentadoria por idade passa a ser reconhecida automaticamente pelo INSS. O que diz o Extra? Corpo de Luiz Melodia é velado na quadra da Estácio de Sá, no Rio. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. O governo começa a demitir aliados de deputados infiéis. O Estado de São Paulo. Temer diz que saída de Janot deixará a Lava Jato no rumo correto. Vamos agora à capital federal com destaque do Correio Brasiliense. Caixa publica norma que permite contratação irrestrita de terceirizados. Manchete do Valor Econômico. TRF suspende liminar de Macaé que vetava alta de PIS/COFINS e combustíveis. Vamos agora a BH com destaque do jornal O Estado de Minas. Vereador chama cidadão para a briga do lado de fora da Câmara. No Recife, o centenário Jornal do Comércio. Petrobras reajusta preço de gás de cozinha em 6,9% a partir deste sábado. Porto Alegre, principal matéria de capa do 0 Hora. Juiz de Porto Alegre impede INSS de cancelar benefícios que tiveram perícias agendadas em todo o país. Vamos agora às manchetes dos jornais locais, começando pelo também centenário Jornal do Comércio. Valor de quem ensina. Principal matéria de capa do jornal A Crítica. Lei seca é reduzida. O que diz o Amazonas em Tempo. Cesta básica mais barata em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai, Valdino Castro, Alberto Zegdeg e Larissa Balheiro. A técnica foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva.